Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é domingo, 9 de agosto de 2020, data que aqui no Brasil se comemora, se homenageia aos pais, e nós aproveitamos para saudar, para homenagear, para abraçar a todos os pais, biológicos ou não, mas que assumiram a grande missão da paternidade. E a oportunidade de serviço está sempre presente quando nós abordamos a tarefa, que na verdade é mais do que isso, é uma missão, como a Leila colocou, a missão dos pais, de co-criadores, né, conforme Deus assim nos designa, para fazermos parte desse processo, que é um projeto divino, a edificação de um lar. É verdade. E quando Kardec pergunta e comenta sobre a missão dos pais, os Espíritos dizem que é uma missão e que é a maior missão que podemos realizar. E quando damos cabo dessa missão de forma que consigamos cumprir os desígnios que foram determinados por Deus, nós saímos daqui vencedores. Então, que a gente também possa, como pais, fazer o nosso melhor. Aproveitando também, mandando um abraço para Maria Dolores, para Eudócia. Eudócia está mandando bom dia, feliz dia dos pais para o Roberto. Obrigado, Eudócia. Muito obrigado. Eu retribuo mesmo para você, aí conforme aqueles que, na condição de pais, façam parte do seu chamado patrimônio afetivo. Nós vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, que eu sei que hoje estão todos ansiosos para poderem ficar juntos dos seus pais, quem os tem presente, ou fazer uma live, ou ligar, ou fazer uma oração em homenagem àquele que já fisicamente não se encontra aqui. Mas nós vamos ler do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Vamos abrir aqui uma página. Nós abrimos aqui. O título da página é Esforço Iluminativo. Mas aproveitando, antes de ler a página, para aqueles que porventura depois vejam a nossa live no nosso canal, o Evangelho no Lar, nós sempre devemos ter também, convidar a família e principalmente as crianças. Logicamente que às vezes o companheiro ou a companheira que ainda não tem o mesmo entendimento que nós não vamos impor, convidamos. Agora, as crianças, a gente deve procurar motivá-las para que elas possam começar desde bebezinho já a participar desse convite que nós fazemos ao Mestre Jesus. E temos muito material voltado para a criança, para esse momento do Evangelho no Lar. Mas Augusto dá o título da página Esforço Iluminativo. A iluminação espiritual exige trabalho. Trabalho exige esforço. Esforço exige disciplina. Disciplina exige vontade. Vontade exige determinação. Determinação exige conscientização. Vamos refletir um pouco somente nesse trechinho para aqueles que ainda jovens nos acompanham e vamos colocar aqui em termos de uma escola, porque afinal de contas todos nós somos estudantes aqui no planeta. Quando entramos para a escola,
e queremos aprender, queremos avançar nos nossos estudos, que seria essa iluminação espiritual, porque somos espíritos que estamos aqui estudando, estamos aqui aprendendo para nos iluminar. Entramos na escola, exige trabalho. O trabalho, diariamente, na escola, exige esforço. O esforço exige disciplina. O estudante que não é disciplinado, ele perde a oportunidade do que o professor traz de aprendizado. A disciplina exige vontade. Se não tivermos vontade, vamos ficar parados, estagnados no tempo. O outro avança e nós não. A vontade exige determinação. Eu quero, eu posso, eu tenho condições, eu vou adiante. A determinação exige conscientização. Eu estou determinado, estou consciente de que se eu trabalhar, se eu me esforçar, se eu tiver vontade, eu vou conseguir. E ele continua dizendo, e a conscientização exige o exame honesto de si próprio. A culpa é do professor ou a culpa é do aluno? O nosso grande mestre é Jesus. Será que estarmos ainda trazendo imperfeições é por ele ou é por nós? Nós é que não estamos sendo aplicados. Então ele diz, exige o exame honesto de si próprio. Como que eu estou agindo? Medita nisso, examinando-te com isenção e julgamento, porque a estrada que conduz à iluminação começa com a postura sincera para consigo mesmo. Então vamos agradecer e pedir a Jesus que Ele agora possa irradiar as suas bênçãos sobre os nossos lares, que possa fortificar o nosso desejo de evoluir, de caminhar, sempre buscando seus ensinamentos, a boa nova que é o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E com gratidão em nossos corações, nós damos início a mais esse Evangelho no nosso lar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Leila, hoje você lembrou bem, é o Dia dos Pais, né? Sim. Então nada mais apropriado que nós não sortearmos, mas escolhermos um tema à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14, cujo título, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É logo o início do capítulo? É, no item 3. Então vamos, quem estiver aí com o Evangelho, quiser acompanhar o capítulo 14, logo o início do capítulo. Aproveitando para mandar um abraço para Marley de Bebedouro. Seja bem-vindo também ao nosso Evangelho no Lar. É sempre uma honra termos um convidado novo, né? Compartilhamos de maneira prazerosa os ensinos do Mestre. Mas então, nesse item 3, o título é Piedade Filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da Lei Geral de Caridade e de Amor ao Próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial, exatamente o que dá título a esse artigo. Nós falamos aqui em corolário. Corolário é o ponto máximo, é como se fosse a coroação de uma lei, que é a lei de caridade. Continuando, quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles,
de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Porque nós, às vezes, ficamos assim muito pegados nas histórias. Não que elas sejam inúteis, que geralmente as histórias, as parábolas, elas têm um ensinamento. Mas às vezes esquecemos aqueles que estão tão próximos de nós. E falamos particularmente daqueles a quem, por delegação divina, nos deram a vida, que são os nossos pais biológicos, né? Então, esse dever se estende naturalmente, isso é muito importante, sobretudo nos dias atuais, né? Se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto mérito têm, maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Aqui a gente vai fazer uma breve explicação para dizer que não é que Deus pune. Deus estabeleceu as suas leis. Elas são claras. E nós temos ainda o cuidado, o carinho de debruçarmos-nos sobre essas leis para procurar melhor entendê-las. Então, aqueles que fazem às vezes de pais, eles são muito mais merecedores dessa atenção, desse respeito, dessa submissão por parte de seus tutelados, do que se os próprios pais fossem. Porque as naturezas nos dão exemplos, né? Os pais, ou seja, as aves, os mamíferos em geral, eles cuidam da sua prole e não delegam a outrem que os façam. Então, se assim entre os nossos chamados irmãos, na irracionalidade, nas escalas inferiores da criação, e eles assim operam, com muito mais zelo nós teremos que fazê-lo, com a diferença de que aqueles que não tiveram e não têm por obrigação legal de nos assistir e o fazem por caridade, por amor a Deus, então a esses, aqueles que são seus tutelados, devem o maior respeito, né? Vai ser tudo em dobro. Agora, aproveitando para pegar logo o item 1 e o item 2, porque o Roberto iniciou o capítulo comentando o item 3. Mas quando Kardec traz esse tema, ele traz baseado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus e os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas comentam essa passagem, os três evangelistas, quando Jesus fala: vós sabeis os mandamentos, vós conheceis as leis de Deus, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque lá no Antigo Testamento já vinha também falando isso, dizendo lá em Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 20, versículo 12, dizendo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. E Kardec aproveita, selecionando esses dois textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para mostrar, e ele dá o título de piedade filial, a necessidade desse afeto, desse cuidado, desse amor, desse respeito, dessa gratidão dos filhos em relação aos pais. Muitos podem alegar: mas o meu pai, a minha mãe não foram dignos do meu apreço, não me cuidaram como deveriam, ou até me abandonaram e eu tive que ser cuidado por outros. Mas somente a possibilidade de ter a oportunidade de recomeçar, de não ter abortado aquela criança e permitir que ela nascesse, para que aquele espírito pudesse ter a sua
trajetória evolutiva, só aí nós devemos ser gratos. Independente se aquele pai, se aquela mãe foram pais cuidadores, amorosos. E como o Roberto colocou, tem aqueles pais biológicos que somente deram a vida. Tem aqueles pais que não são biológicos, mas que dão a vida para cuidar daquele ser que chega para os seus cuidados, de diferentes formas. Muitas das vezes, os pais adotivos, realmente aquele espírito era para vir para eles. Nós não sabemos qual o acerto que foi feito no mundo espiritual. Os pais biológicos eram somente para dar a vida, mas os verdadeiros pais seriam aqueles que posteriormente adotariam aquela criança. Mas o importante, independente se são biológicos, se são os que cuidam, mas esse amor, essa gratidão, não digo nem o amor, porque às vezes o filho não consegue amar, mas ter a gratidão. Ok, muito bem colocado, Leila. Existe, essa é uma questão de semântica, a diferença entre dar e doar. Dar é entregar. Doar é se entregar. Então isso é muito importante, porque os pais biológicos, bem colocado pela Leila, eles dão a vida ao filho, ao pai, ao passo que é aquele que assume a condição do seu pai, o substitui nas tarefas de educá-lo, de conduzi-lo pelos caminhos retos. Então é uma tarefa de doação. Mas aí, voltando ao texto, no parágrafo imediato a que nós interrompemos, Kardec ainda diz assim: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice e é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E eu, quando li isso aqui, eu pausei para minha própria reflexão, imaginando as desditas que assistem àqueles que, atingida a velhice, a senectude, quando lhes falta a vitalidade, os cuidados de que estão agora requisitando, e quando não tiverem filhos, como se conduzirão? Serão entregues à caridade alheia? Então, aqueles que não conseguiram ou não puderam, por qualquer causa, realizar-se na paterno-maternidade, fica uma recomendação: adotem filhos alheios que sejam, mas que são aqueles que não têm quem lhes cuide. O galardão será bem maior. E na juventude, na senectude, na velhice, terão quem os cuide. Nós temos, por exemplo, no exemplo máximo que o nosso querido Divaldo Franco, que educou, registrando como seus próprios filhos fossem a mais de 600. E muitos deles cresceram, tornaram-se profissionais, homens honestos, competentes no que fazem, e agora o Divaldo tem neles centenas de filhos. Que maravilha! Então ele precisa de um médico, ele precisa de um dentista, ele precisa de um psicólogo, e tem lá um dos seus filhos a cuidá-los. Né? Filhos, imagina quantos netos e quantos bisnetos, Então, né? Talvez até já tataranetos. É verdade. Mas eu acho, Roberto, que nós podemos já parar por aqui, porque a mensagem ela é muito apropriada, longa, porém longa, né? É longa, É verdade. mas vale a pena ler o restante das reflexões de Kardec, mostrando que não é somente essa gratidão, mas é o cuidado, principalmente com aqueles pais que na velhice não têm meios de se manter. Então, tudo que os pais fizeram, ou mesmo que não fizeram, mas que os filhos agora possam retribuir com essa piedade, com essa gratidão para com os pais. Aproveitando também, o Arnaldo está mandando
Um feliz Dia dos Pais para o Roberto, my brother. Oh, Olha. meu querido, gratidão sempre. Um abraço também para a Mara Fernandes, também desejando um feliz Dia dos Pais. A Laudinauria também. Feliz Dia dos Pais. É muito bom. E compartilho isso com todos os pais, estendido a eles as nossas congratulações também. É verdade. Nós vamos passar agora... Eu só queria fazer um comentário final, porque tem uma parte do Evangelho que fala sobre a ingratidão dos filhos, né? Então, mas eu fiquei assim também, olha. Aquele pai que cuidou do seu filho, do seu bebezinho, que cresceria, claro, é a lei da natureza, né? Mas quando ele fez aquilo com prazer, que ele se entregou, isso aí já numa espécie de retribuição pelo fato de ter se tornado pai. Bom, então fica aí para vocês refletirem sobre esse conteúdo também. Porque mesmo que os filhos não nos venham a dar absolutamente nada, mas naqueles momentos em que nós nos dedicamos a horas de prazer, horas de enlevo, de encantamento, e agradecendo a Deus por ter os nossos braços. Isso eu acho que é uma moeda que não tem paga. É verdade. A Niva está dizendo aqui que o Divaldo teve 685 filhos adotivos. Que maravilha, é um número preciso, eu acho que né? Talvez ele até, se a gente for ver, ele esteja lá no Guinness como o homem que teve mais filhos adotados no nosso planeta, porque é muita coisa, né? Que Deus abençoe também o Divaldo, que dê a ele muitos anos ainda para nos auxiliar. Eudócio dizendo que o Arnaldo é um pai maravilhoso, que bom. Olha, é bom saber disso, isso hein? É muito bom. Que continue assim, meu querido Arnaldo. Então vamos, quem desejar, colocou aí seu copinho de água, sua garrafinha de água, e nós vamos agradecer, Senhor Jesus, vós que fostes acolhido por José, que não sabemos muito, o Evangelho quase não comenta sobre a presença de José, mas de uma forma discreta, José cuidou, velou por aquele menino que veio para fazer a transformação da humanidade. Quando o anjo Gabriel se apresenta diante de José e diz que ele seria pai, ele acolhe aquela criança. Quando novamente aquele anjo surge diante de José, orientando para que ele se afastasse dali, em função de preservar a vida do Messias, José dirige-se para o Egito, juntamente com Maria, e ali fixa residência até que novamente aquele anjo se apresenta e diz: José, você pode retornar, porque agora a criança já não corre mais perigo. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, mas precisava de ter aquele pai amoroso, vigilante, cuidador, durante toda a sua infância, a sua adolescência, e aquele pai lhe ensina o ofício de carpinteiro. E ali Jesus vai aprendendo de forma digna o compromisso, a responsabilidade com aquele pai que o acolhia, que velava, que orientava. E nesta manhã, nós também pensamos em todos os pais e nós vibramos esse sentimento de paternidade
para que eles possam despertar em seus corações a lembrança do compromisso espiritual assumido, porque a maior missão que podemos ter na Terra é sermos pais zelosos, que cuidam, que orientam e que velam por aquele espírito sob a sua responsabilidade. E tantos pais, na atualidade, esquecem o compromisso espiritual assumido. E as nossas vibrações desta manhã vão para esses corações ainda ausentes, para que eles possam sentir-se tocados, que eles possam lembrar que eles têm a missão, a responsabilidade para com aqueles espíritos a quais eles deram a vida. Vamos vibrando sentimentos de muito amor, para que as nossas vibrações possam envolver a esses corações ainda equivocados, desalinhados, e que eles possam retornar a essa responsabilidade, co-criadores junto com Deus, que possam trabalhar em benefício da evolução moral e espiritual desse filho que faz parte do seu compromisso. Mas nós vamos vibrando também nessa manhã por toda a humanidade, por todos os lares, por todas as famílias, por todos aqueles irmãos que agora encontram-se enfermos nos leitos dos hospitais, nos lares, nas ruas, nos asilos, orfanatos, penitenciários. E as nossas vibrações, como gotículas de luz, vão envolvendo a cada um desses irmãos. E nós vamos visualizando nesta manhã de domingo o nosso planeta Terra resplandecente, a fraternidade, o amor, a tolerância, o perdão, se fazem presentes no nosso grupo. Todas as famílias se harmonizam, todos os lares se pacificam, todos os povos se respeitam e o nosso planeta emite uma luz diferente, porque o amor se faz presente em todos os recantos e nós vamos vibrando muito amor e muita paz. Também para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para cada um dos nossos familiares, para os nossos ambientes de trabalho, de estudos. Mas vamos vibrando também por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, para que as luzes do Evangelho possam tocar os seus corações. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz, e pedindo a esses emissários do bem que magnetizem as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os aparelhos respiradores, as alimentações, e vão potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos para uma cura plena
e nós vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana, para que esses emissários possam atender individualmente as necessidades de cada um, oferecendo o melhor para cada um desses irmãos. E neste momento vamos vibrando muito amor. Vamos permitir que o nosso coração se expanda com vibrações de amor, de fraternidade, de paz, com sentimentos de muito perdão, de harmonia. Vamos pacificando todo o nosso planeta Terra e vamos convidando agora a esses trabalhadores do bem para que possam se chegar junto a nós, impor as suas mãos amorosas e vamos sentir nesse instante uma chuva suave, gotículas de luz vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente vão penetrando através do centro coronário e vão envolvendo cada centro vital até o centro plantar. E nós vamos sentindo pulsando em cada célula perispiritual e se expandindo para as células físicas. Essa energia de cura, de paz, de harmonia, curando de forma plena o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso emocional e curando principalmente o espírito. Mas vamos vibrando e vamos sentindo que esse amor que agora nos é ofertado se expande mais ainda, além do corpo físico, criando em torno de nós uma aura de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos 1 minuto para que cada um faça os seus agradecimentos, possam louvar, agradecer e pedir. E agradecendo, Senhor, tudo que agora recebemos, com gratidão em nossos corações, a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, e agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares e com muita gratidão por tudo que nos foi oferecido, nós desejamos a todos um domingo de muita paz, de muitas bênçãos, de muita harmonia. Convidamos para que amanhã, às 10 horas da manhã, vocês participem do nosso café com o Evangelho
E amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra. Ao final, nós temos a magnetização das águas, o passe, a distância. Estão todos convidados também para esse momento. E convidamos quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, deem um joinha. E para quem já conhece, entre lá também. Entrem, dêem um joinha, compartilhem. Vamos permitir com que essas sementinhas de luz possam florescer também em outros corações, pacificando, auxiliando, fortalecendo a cada um, a toda a humanidade. Bênçãos de paz para todos vocês. Uma alegria estarmos juntos nesse Evangelho no lar. Então, um domingo maravilhoso para todos e todas, não somente aos pais. E aquelas que ainda têm os seus pais, os abracem. Pode exagerar, hoje é o dia, tá? E também grato sinto-me por ter me realizado como pai, e onde quer que estejam meus filhos, eu não tenho absolutamente saudade, porque eu os tenho sempre presente em meu coração. Então espero, compartilhando isso com vocês, que também vocês estejam plenos, meus irmãos e minhas irmãs. E a propósito, como hoje já fechando o nosso Evangelho no Lar, lembro que o tema de amanhã à noite será Jesus no Lar. Então vocês terão uma surpresa, não percam. Até lá, um bom domingo, abençoado como sempre para todos vocês, e até o nosso próximo encontro. E a Regina está mandando também parabéns para o Roberto, e lembrando que a gente pode, assim, fechar os olhos e dar aquele abraço mesmo quando o pai não estiver presente, mas a gente fecha assim e dá aquele abraço bem gostoso, que aonde ele estiver, ele vai se sentir abraçado. Não tenha dúvida. É. O nosso pensamento caminha, galopa, aliás. Isso. Então, mais uma vez, até o próximo encontro aí.